Deve ser conservada exatamente de maneira que Deus disse que ela é para o mundo. Ela é um livro de mistérios. As pessoas creem que ela é um livro de mistérios. Certa vez estava falando com um homem muito famoso aqui na cidade, o qual tem grande reputação no meio dos cristãos, e disse: tentei ler o livro do Apocalipse certa noite, e disse: João comeu uma pimenta muito ardida e teve um pesadelo. Veja, um livro de mistérios. Porém, quanto ao verdadeiro crente, ela é a revelação de Deus sendo revelada na era em que estamos vivendo. Ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse: outra vez, a palavra é a semente que o semeador semeou. Sabemos que é verdade, é Deus na forma da palavra, e ela somente pode ser interpretada por Ele próprio. A mente humana não é capaz de interpretar a mente de Deus. Como pode a pequena mente finita interpretar a mente infinita quando nem conseguimos interpretar a mente um do outro? E note, ele é o único que pode interpretá-la, e ele a interpreta a quem deseja. Não diz ela: mortais do passado, os quais atravessaram a terra a passos largos, muitas vezes, de muitas maneiras. Deus, muitas vezes, de muitas maneiras, revelou-se a seus profetas. Estão vendo? E notem, a quem ele revelará. Ele traçou isso de tal modo que ele pode esconder-se nas Escrituras para os mais sábios teólogos que há. Que coisa! Ele pode esconder-se e estar bem ali nas Escrituras, e você olha o dia todo e nunca enxerga. Olha toda a sua vida e nunca enxerga. Ele pode se esconder e estar bem ali. Agora, por favor, em todos os lugares, deixe que se penetre que Deus, na palavra, pode esconder-se na palavra, que não há um teólogo ou escola do mundo que poderia encontrá-lo, e mesmo assim ele está bem ali. Você diz: é isso mesmo, irmão Branham, e os fariseus, e os saduceus, e as outras eras. Ele tem feito isso assim a cada era. Agora podemos examinar isso. Vamos pensar nos dias de Noé. Uma era intelectual, inteligente, como ele se escondeu em sua palavra prometida. Nos dias de Moisés, como se escondeu. Nos dias de Elias, como se escondeu. Nos dias de Jesus, como ele se escondeu. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o conheceram. Estão vendo? Ele se esconde dos inteligentes e dos homens intelectuais que existem na Terra. Você diz: bem, esse é o doutor, o santo padre, fulano de tal. Não me importa o que ele seja, Deus se esconde dele e revela-se a bebês, os quais aprenderão. Estão vendo? Bebês de Deus, sementes predestinadas. Pensem, o Deus poderoso, solidificado em sua própria palavra, cegando os inteligentes, pessoas instruídas da era presente, e não enxergam. Eles pensam que é um grupo de fanáticos. Vejam, lá de pé escondido dos pentecostais, batistas, metodistas, presbiterianos, revelando-se publicamente, mostrando toda espécie de coisas, mesmo colocando-as nos jornais e tais, e ainda não enxergam. Nosso Deus, quão grande, revelando-se a quem deseja. Você diz, irmão Jones, o fulano de tal, ele é um grande homem, verá. Não, ele revela isto a quem deseja. Digamos, a minha esposa não vê, ela é uma mulher cristã, ele revela-se a quem deseja. Estão vendo? Bem, meu pastor é um grande homem, isso mesmo, porém, ele revela-se a quem deseja. Agora examine o que tem sido revelado, o que está acontecendo, você pode entender completamente. Agora observe, então, isso faz com que ela seja um livro de Deus e não um livro do homem. Se ela fosse do homem, agora vamos olhar como ela expressa a si. Veja como ela expõe o pecado do homem que a escreveu. Note, o homem que viveu em seu dia, por exemplo, Abraão, foi chamado o pai da fé. Note como acha que Abraão teria escrito esse livro sobre si mesmo acerca da sua covardia? Como você acha que ele teria escrito isso? Que ele mentiu para o rei aquela manhã e disse que ela era sua irmã quando era esposa? Teria escrito nela os atos covardes que ele tinha feito? Claro que não teria. E Jacó e suas fraudes?
Jacó era um pequeno enganador. Teria um homem, um hebreu, escrevendo sobre o seu irmão hebreu, que nele todo Israel, que foi chamado, ousaria ele escrever as fraudes do próprio pai de toda a nação. De Jacó vieram os patriarcas, dos patriarcas vieram as tribos. E a pedra fundamental de tudo isso, a Bíblia expõe isso como um enganador, ou expõe. Não é isso? Você crê que um homem escreveria isso? Não, Senhor. E aquele homem escrevendo a respeito do maior rei que alguma vez já tiveram na terra, o rei coroado, Davi, quando cometeu o adultério, escreveriam aqueles judeus sobre o seu mais nobre rei sendo adúltero. Temos a história como George Washington nunca disse uma mentira e coisas assim dizemos. Chamamos isso da história, porém este é um homem, uma Bíblia, chama Davi de adúltero e era o rei de Israel, um adúltero que era para ser o filho, Jesus para ser o filho de Davi, a própria pedra fundamental. E seu pai, de acordo com a carne, era adúltero. Os judeus nunca escreveram um livro assim? Escreveria um homem isso sobre si? Claro que não. Orgulharia a nação de Israel. Você sabe que são orgulhosos. Orgulharia a nação de Israel irem escrever a respeito de sua própria idolatria, sobre sua rebelião contra o seu Deus. Escreverem contra a sujeira e coisas imundas que faziam, escreverem um livro? Certamente, eles teriam escondido isso, mostrariam as coisas boas, mas essa Bíblia diz o que está certo e o que está errado. Todos sabem que os judeus nunca escreveriam um livro assim a respeito de suas próprias imundícies, idolatrias, falhas e tudo mais que tiveram, nunca escreveriam. Não. Então, quem escreveu isso? A Bíblia diz, em Hebreus 1:1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então isso não foram os profetas? Não foi mortal. Deus, não os profetas, e muitas vezes, mas Deus, havendo falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas. Tem umas escrituras escritas aqui, não sei o que elas são, não posso referir a isso. Geralmente, quando eu estou me referindo a essas coisas, estou olhando para as escrituras e vou dar uma olhada só por um momento, se vocês me desculparem. Está em 2 Timóteo 3,16. Pensei que lembraria disso, mas me desculpem. Pararei um minuto para descobrir. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Agora, 2 Timóteo 3,16. Vejamos o que diz. 3,16. Toda a escritura, sim, inspirada por profetas? Não. Inspirada como? Divinamente. Deus. Inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, então, toda a Escritura foi escrita por inspiração. Jesus, aqui na terra, disse que os céus e a terra passariam, mas que sua palavra não. Ele disse que toda a Escritura deve se cumprir. Então, o livro não é um livro escrito por homem, é um livro que Deus escreveu. Agora, sabemos que Deus escolheu sua igreja por predestinação, seu lugar e os seus profetas e tudo quanto a isso, pela presciência. Ele predestinou seu profeta e quando a era chegava, ele fazia com que seu profeta chegasse ao mesmo tempo e o inspirava como ele escreveu a Bíblia através dele. Agora Deus escreveu a Bíblia usando o profeta, porque essa é a sua maneira de fazer isso. Vejam, então, não é a palavra... Vejam, ela é a palavra de Deus e não a palavra de um homem. Deus é uma pessoa, Deus pode falar, Deus pode conversar, Deus pode escrever. Ele não tinha de fazer assim, mas foi assim que ele escolheu fazer. Ele não tinha de fazer dessa maneira, mas escolheu fazer assim. Agora você diz, Deus escreveu com seu dedo, seu próprio majestoso dedo, os 10 mandamentos. Então Deus poderia escrever ele próprio, se quisesse. Estão vendo?
Mas ele escolheu escrever através de profetas. Bem, porque aqueles foram seus atributos, a sua palavra, expressou através deles, fazendo disso tudo, a parte dele. Ele poderia ter escrito com o seu dedo. Ele também tomou o seu dedo e escreveu nas paredes da Babilônia. Pesado fosses a balança e achados culpado, ele escreveu com seu próprio dedo. Deus pode falar. Crê que Deus pode falar. Falou com Moisés no monte, uma sarça ardente. Crê nisso? Sim, Senhor. Ele falou com João na forma de uma pomba. Crê nisso? Disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Falou com ele, falou com Jesus no Monte da Transfiguração diante de Pedro, Tiago e João. Ele podia falar. Não é mudo, Deus pode falar. Então, ele falou com Jesus diante de uma grande multidão de pessoas quando o povo disse estava trovejando. Mas era Deus falando com Jesus. E quase em todo, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus falando. Ele é Deus. Então Deus pode falar. Tomou seus próprios dedos, escreveu na areia certo dia. Ele falou, pregou, profetizou. Com seus próprios lábios Deus o fez. Quando foi feito carne, habitou em nosso meio. Deus manifestando-se em carne. E se ele escrever, falar, não pode também dizer a outros o que fazer? Com certeza, pode falar com eles em voz humana, pode escrever, eles mostraram o que fazer, ele tem feito isso. Então Deus, havendo falado várias vezes de muitas maneiras aos pais através dos profetas, e ele disse nessa escritura que nenhum jota ou tio passaria até que ela se cumprisse. Então, ela foi manifesta, então ela não passará porque foi manifestada, então ela não pode passar, mas a palavra em si é feita carne. Jota significa palavra pequena, tio significa pequena marca, nem mesmo pontuação, expressão, nada alguma vez falhará na palavra de Deus, não pode falhar, porque ela é Deus, Deus manifestado na forma de carne humana, pois é Deus, ele próprio, na forma de letra, na forma de profeta, manifestado em carne. Agora, é por isso que Jesus pode dizer àqueles que falaram, chamaram Deus, os quais falaram pela palavra de Deus, eles eram deuses, aqueles profetas quando estavam ungidos pelo Espírito de Deus trouxeram exatamente a palavra de Deus, então eram deuses. Aquilo era a palavra de Deus falando através deles. Interpretam quando o autor permite que interpretem. Se deseja descobrir onde está, em 2 Pedro 1, 20 e 21. Porque onde Deus não há nenhum intérprete particular, ele faz sua própria interpretação. Deus fala e interpreta. Ele mesmo então revela. Quem deseja esconde de todos os outros. Não tem de revelar a ninguém a não ser que queira. Ele está todo expresso nas Escrituras, portanto, tudo já foi feito conhecido. Está sentado vendo isso acontecer, vendo o corpo ser feito e voltar à sua forma de sua noiva. Muito bem. Os crentes creem nela, como Abraão, que chamou as coisas contra elas, como se não fossem. Também esta palavra discerne os segredos do coração. Hebreus 4:12 discerne os segredos do coração. Os profetas nem sempre entendiam o que estavam escrevendo ou dizendo. Ou de outra forma, não teriam dito. Se pudessem compreender, estão vendo? Mas a Bíblia diz que eram movidos pelo Espírito Santo. Movidos. Quando o Espírito Santo move você, você move. Homens, Deus falou muitas vezes de diversas maneiras aos profetas que eram movidos pelo Espírito Santo. É por isso que em todas as eras, pessoas que eram espirituais consultavam os profetas a respeito dos tempos, o que estava para acontecer. O profeta escritor deve estar em companheirismo constante com o autor, estão vendo? Deve viver constantemente na presença do autor para saber como será o livro, estão vendo? O profeta escritor tinha a caneta e estava pronto a qualquer tempo, constante comunhão com o autor. Qual era Deus? Para derrubar, seja o que for que ele dissesse para derrubar. Mostrou que espécie de vida ele deve, uma vida separada de todos os seus irmãos. Agora, é por isso que o profeta tinha a sua mente sempre constantemente no que Deus dizia, não naquilo que o homem pensava, que
o que pensava, o que a igreja pensava, no que o reino pensava, naquilo que Deus pensava, ele expressava o pensamento de Deus pela palavra. Porque a palavra é um pensamento expressado. A palavra é um pensamento expressado. Então o profeta ficava esperando pelos pensamentos de Deus e quando Deus revelava seus pensamentos a ele, ele os expressava em palavras. Assim diz o Senhor, entendem? Não, assim digo eu, o profeta, assim diz o Senhor. Isso é porque eles desafiaram reinos e eras da igreja, sendo que fazer tal coisa em seus dias era pena de morte. Quem chegaria perante a face do rei, ele diria assim, diz o Senhor, tal e tal coisa vai acontecer. Você teria sua cabeça cortada. A igreja mataria você imediatamente. Mas esses profetas eram corajosos, porque eram movidos pelo Espírito Santo. E escreveram a infalível palavra de Deus. Houve muitas tentativas para personificar aqueles profetas, como sacerdotes e tais. E o que fizeram? Perderam. Eles não poderiam fazê-lo porque Deus havia selecionado o homem para a era e selecionou a mensagem. E mesmo a natureza do homem, o que aconteceria naquela era que ele poderia colocar e como poderia, com a natureza daquele certo homem, ele podia cegar os olhos dos outros. As palavras que aquele homem dissesse, a maneira como agiria, cegaria alguns e abriria os olhos de outros. Ele vestia o homem do tipo de vestes que possuía o natural, a ambição, da maneira que ele tinha de ser, perfeitamente selecionado para aquelas certas pessoas que ele chamaria para aquela certa era, enquanto o outro se colocava de pé, olhava e dizia, bem, não posso, não, veja, estavam cegos. Jesus veio da mesma maneira, vestido, o Deus imortal, vestido em carne humana, porque nasceu em uma manjedoura, um estábulo cheio de esterco. Não tinha lugar para reclinar a cabeça, nasceu pensando bem, com um nome ilegítimo. E todas essas coisas que ele era, como ele escreveu, sendo o filho de um carpinteiro, como não tinha instrução, mais ou menos no mundo, a sabedoria deste mundo, ele não tinha nada a ver com isso. Nenhuma civilização deste mundo, instrução ou qualquer coisa, não tinha nada a ver com isso, pois ele era Deus. E colidiria uma coisa contra a outra se ele tentasse ir a um seminário, a algum lugar, aprendesse algo, essas igrejas mundiais que estavam fazendo, porque não corresponderia de modo nenhum com o entendimento dele, pois ele era Deus. Tal instrução, escola, seminários e tais, contrárias absolutamente à verdade de Deus. Todo o sistema educacional contrário a Deus. Tudo que ensinam afasta Deus o tempo todo, quando o bolso, um homem dizer que é doutor, PhD, LLQ, aquilo faz que esse tanto mais afastado de Deus. Ele instruiu-se a essa mesma distância do que ele realmente foi chamado para fazer. Note, como agora foram movidos pelo Espírito Santo. Aquilo não significava que o homem instruído não entra. Não. Veja Paulo. Creio que não havia uma pessoa mais esperta do que ele naqueles dias de Paulo. Qual era Saulo de Tarso? Foi instruído por Gamaliel, um dos maiores mestres do dia, grande hebreu rigoroso, um fariseu de denominação, e Paulo foi criado por ele. Ele conhecia toda a religião judaica, mas quando ele veio à igreja, ele disse, não vou a vós conhecer de homens demais, porque se fizesse, então, vocês confiariam nisso, mas vou a vós o poder e manifestação do Espírito Santo para que vossa fé esteja em Deus. Aí está, isso mesmo. Muitos tentaram imitar essas pessoas, mas confundiram tudo, exatamente como hoje. E houve um que se levantou antes do tempo de Jesus, que dirigiu 400 pessoas. Sabe como as Escrituras dizem a respeito dessas coisas, tentando fazer fora do tempo. E alguns tentaram personificar isto e aquilo. Ele disse que nos últimos dias se levantariam falsos cristos, profetas, mostrariam sinais e maravilhas, tudo isso. Estão vendo? Mas isso não termina com o real. Faz que isso brilhe mais, porque tem um verdadeiro cristão, não falso. Agora, sabemos então que Deus enviou seus profetas. Essa era a maneira pela qual ele tinha de trazer a sua palavra para o povo, através dos lábios de seus profetas. Notem, Moisés disse, se deseja ler, capítulo 4, versículo 10 e 12, Moisés disse que Deus falou com ele.
Deus falou com o homem de lábios a ouvido. E ele disse, sou tardio para falar. Moisés disse, não sou suficiente, não posso ir. Ele disse, quem fez o homem falar? Quem o fez o mundo? Quem o fez enxergar ou quem o fez ouvir? Não fui eu, Senhor? Eu serei a sua boca. Jeremias disse, se deseja ler, em Jeremias 1:6, disse, Deus coloque palavras em minha boca. Estão vendo? Ele falou lábios a ouvidos com o profeta, não tinha nenhum controle e falou através de seus lábios. Ele tem maneiras de fazer as suas palavras saírem, sabe? Então veja, a Bíblia é a palavra de Deus, não as palavras de um homem. Moisés disse, Deus falou comigo com uma voz, eu ouvi, escrevi o que ele disse. Jeremias disse, não podia eu falar de modo algum. E sabia uma coisa, meus lábios estavam falando e estava escrevendo. Deus falou através de seus lábios e isso aconteceu. Daniel, Isaías e os demais, todos aqueles profetas foram quase a mesma coisa. Sabe, somente o Antigo Testamento, mais de 2.000 vezes aqueles profetas disseram, assim diz o Senhor. Agora, se um homem diz, assim diz o Senhor, não é o homem falando. Se fosse ele, não seria profeta, seria hipócrita. Porque nunca aconteceria uma chance em 10.000 vezes, entendem? Talvez adivinhem, mas se assim diz o Senhor Deus disse aquilo, e se eu dissesse assim diz o irmão Neville, o meu irmão dissesse assim diz o Sr. Man, se eu dissesse assim diz o irmão Veio aqui, ou alguns desses outros irmãos, qualquer um, e estarei falando o que você disse. Se eu sou fiel, eu estou dizendo exatamente o que você disse. Esses homens, sendo profetas, disseram, não sou eu, não tenho nada a ver com isso, mas é assim diz o Senhor. Então a Bíblia é assim diz o Senhor, pelos profetas. Notem, tomaram o Espírito de Cristo sobre si e previram os eventos que aconteceriam. Falando a respeito de prever, eles falaram o que aconteceria lá através das eras, enquanto se estabeleceram, firmaram, deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si de tal maneira que agiram como Cristo. E os leitores leriam isso e pensariam que os profetas estavam falando deles próprios. Lembra o eunuco quando estava falando em Isaías 53:1? Quanto a como aquilo, ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O eunuco disse a Felipe, de quem está o profeta falando, dele mesmo ou de algum outro homem? Estão vendo? O profeta falou como se fosse ele mesmo. Veja, Davi chorando no espírito, Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos olham para mim, Davi. Traspassaram meus pés, minhas mãos. Sim. Traspassaram meus pés, minhas mãos, porém tu não deixarás minha alma no inferno, nem deixará o teu santo ver corrupção. Embora Davi estivesse falando de si mesmo, dele mesmo ser santo. Isto era o filho de Davi, aquela semente germinada espiritual vindo ali. Embora Davi, ele próprio, fosse um cardo, mas ali dentro havia um grão de trigo, entendeu? Então toda a Bíblia não é a palavra do homem, nem foi escrita por homem, trazida por homem, nem pode ser revelada por homem. É a palavra de Deus revelada por Deus, Ele próprio. Seu próprio intérprete, Cristo, revelando-se em sua própria palavra. Veja Cristo de pé, lá atrás, em Davi. Davi não podia nem pensar, a sua mente não estava nele, por assim dizer, e ele estava pendendo lá na cruz. Como você vê a estátua aqui, ele estava pendurado na cruz, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Oh, meus ossos, eles olham para mim, eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Perfuraram o meu lado, porque tu estás tão longe de mim. Todos os touros de Bazã vieram, passaram, balançaram a cabeça, dizendo, ele confiou em Deus e que ele o libertaria. Vamos ver se o libertará, falando as mesmas palavras. Então veja, quando Deus foi manifestado na terra, ele disse as mesmas palavras que Davi falou, entendeu?
Então veja, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Aquele era Deus em Davi. Não era Davi, não sabia o que estava dizendo. Estava no Espírito. É assim que foi com Moisés. Estava de tal modo no Espírito que passou da dimensão em que estava vivendo e colocou-se lá de pé, cara a cara, naquela sarça ardente, falando com Deus. Ele próprio disse, tira as sandálias, a terra onde estás é santa. Imagine que quando Moisés saiu de lá e pensou o que aconteceu, o que está acontecendo, o que foi isso? Disse, desce até o Egito, irei contigo. Disse, é tão real para mim, eu devo ir. Ele pegou sua esposa, filhos, o melhor de seu filho, sua vara, sua mão, foi para o Egito para libertar o povo. Estão vendo? Deus, ele próprio falando através dos profetas. Vejam, não são os profetas, era Deus. Porque os profetas de si não podiam dizer essas coisas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, disse Isaías. Subirá diante de nós como uma novilha em um estábulo e como... Mesmo assim, ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras. Fomos sarados, fomos curados. Essa era que Isaías lá atrás, 800 anos antes de Cristo. Pelas suas pisaduras, fomos curados. Oh, como a palavra de Deus é tão perfeita. Confie nela. Pessoal, ela é a única coisa que pode salvá-lo. Todas as outras palavras, não importa quão bem sejam e de onde vem a denominação que vem o homem inteligente, é para ser absolutamente ignorado. Qualquer coisa contrária à palavra. Se deseja anotar, essa escritura está em Gálatas 1:8. Paulo disse, embora eu ou um anjo do céu pregue qualquer coisa além disso que já tenho ensinado, seja anátema. Em outras palavras, se um anjo descesse do céu e um anjo brilhante, resplandecente, viesse, isso seria uma isca para esses dias, não seria um anjo brilhando aparecesse lá e colocasse lá, dissesse coisas que fossem contrárias à palavra, você diz, Satanás, afasta-te de mim. Isso mesmo, se ele é um bispo, seja quem for, ele vai te pegar com a Bíblia agora, ele pegará você em certo lugar, então, e fisgará isso. Quando você vê na Bíblia dizendo uma coisa e ele ultrapassa isso, fique observando então. Essa é a maneira que ele faz. Ele fez com Eva. Ele desceu e disse exatamente tudo. Bem, Deus disse isso, amém. Nós cremos nisso. Bem, Deus disse isso, amém. Cremos isso. Deus disse isso, cremos isso, claro, mas Deus disse que morreríamos. Bem, agora você sabe, ele é um Deus bom. Ele não disse que você não saberia, mas certamente, aí está ele. E se ele foi enganado assim, e a Bíblia disse que nos últimos dias enganaria os escolhidos, se é possível, devemos estar, amigos, onde devemos estar hoje. Agora, estas lições de escola dominical devem ser consideradas no coração. Devemos ouvir bem e ver quão enganoso isso é. Note, não devemos ouvir qualquer outra palavra do homem, não importa quão inteligente e educado seja a Bíblia. Em Provérbios diz que devemos parar de arrazoar. Agora aqui no segundo, o primeiro estado é a visão, paladar, tato, olfato e audição, está em seu corpo exterior, no corpo interior, que é o espírito, a razão, pensamento e demais. Devemos derrubar isso, não podemos arrazoar, dizer agora, espere, se Deus é Deus bom e já nos foi dito tanto que Ele é, se Ele é um Deus bom, então se eu for sincero, embora não possa ver isso certo na Bíblia, eu sendo sincero serei salvo, você estará perdido. Se vou à igreja e faço as coisas que creio serem certas, tento depender do que acho ser certo, você continua perdido. Há caminho que parece certo ao homem, mas o fim será a morte. Estão vendo? Você não deseja ser salvo, você perderá, entendem? Deve ser aquela parte de dentro controlando. Bem, falei em línguas, irmão Brana, bem, não creio em falar em línguas, irmão Brana? Claro que sim. Bem, gritei, não crê? Sim. Eu vivo uma boa vida, não crê? Sim, Senhor, mas isso continua não significando que você está salvo. Você é uma boa pessoa, limpa, moral, santa, boa pessoa. Da mesma forma, eram aqueles sacerdotes religiosos
o máximo. Tão religioso que foi interpretado de maneira errada, foi apedrejado até morrer. A pena capital de brincar com a palavra de Deus era a morte. E esse é o problema do nosso país hoje. É a razão porque temos tantas páginas removíveis e coisas da terra. Hoje as penas não são suficientemente fortes. Se alguém fosse pego saindo com a mulher de outro, ambos deveriam ser levados em público, castrado e solto. Se alguém é apanhado fazendo qualquer coisa errada, velocidade, devia receber pelo menos 10 anos. Assassinato premeditado. Coloca apenas assim para fazer andar devagar. Mas quando algum político desonesto pode apanhar aqui e deixar sair e tal... Bem, ele estava bebendo um pouquinho, não queria fazer aquilo, ele mataria um homem, esposa, punhado de crianças inocentes, deixariam aquele rique passar despercebido. Isso é política, é o mundo, é o diabo. Deus disse que se um homem fosse pego em adultério, uma mulher levava-no, apedrejava até morrer. Resolvia. Se você fosse encontrado levando lenha no sábado, leve e apedreje. Viviam sobre isso. E agora, veja, não temos tipos de lei hoje, porém o cristão, a igreja, a qual estou falando essa manhã, aquela lei de Deus está no seu coração. Estão vendo? Você não tem desejo em fazer isso. Está aqui dentro. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente, não importa o que sejam. Se Deus precisa de um capacho na porta, se quer que você seja esse capacho, você tem de estar contente por isso. Seja o que for, você deseja ser o capacho. Seja o que for que Deus queira que você faça, é o que você deseja fazer, porque é Deus. Agora, é aí onde você realmente encontra seu verdadeiro